E aí, galera do 9º ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estudando muito? Isolamento social? Beleza? Vamos lá, brevemente nós estaremos todos nesta sala. Mas por enquanto, vídeo para vocês. Beleza? Certinho? Vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando dos aspectos físicos da Ásia e falaremos sobre climas e vegetação. O que você faz? Estratégia, olha o clima e vê a vegetação. Olha o clima e vê a vegetação. Se você fizer essa associação, você está feliz da vida. Beleza? Então vamos lá? Olha só como que é simples, pessoal. Veja bem, vamos pegar aqui o extremo norte da Ásia. O extremo norte da Ásia, certo? O extremo norte da Ásia tem países como a Rússia, é só a Rússia mesmo, certo? Beleza? E o que você observa? Você observa que nesse extremo norte da África, você tem o quê? Você tem climas, um clima chamado clima polar e um outro clima chamado clima subpolar, certo? Então você tem esses dois climas lá, certo? Professor, o que é o clima polar? É aquele clima sempre frio. E o clima subpolar? É aquele clima sempre frio. Pronto. Precisa saber a umidade? Não, é seco, mas não precisa saber. O que você vai fazer? Você vai fazer assim. Quando você tem clima polar lá no extremo norte, você vai dizer o seguinte, você vai dizer que a vegetação relacionada a esse clima é a tundra, certo? A tundra é uma vegetação de verão, só aparece no verão, em forma de líquens e musgos, sabe? É aquela plantinha que faz a gente escorregar numa cachoeira, quando você pisa na pedra e sai escorregando, certo? Então, olha só, tundra, líquens e musgos. Certo? Beleza? Olha que facinho, gente. Olha como é fácil. Tem viabilidade econômica esta vegetação, professor? De jeito nenhum. Vamos lá. E no clima subpolar, professor, aqui tem a taiga russa, certo? Taiga russa, que na verdade é a maior floresta do mundo. A taiga russa, ela também pode ser chamada de floresta de coníferas, certo? E chamada também de floresta boreal. São as florestas boreais, certo? Beleza? Essa taiga russa, né? Ela é uma vegetação homogênea, ou seja, tem pouca biodiversidade, certo? E ela é arbórea. O que quer dizer isso? Árvores de grande porte. Certinho? Olha que simples, gente. E aqui, nessa floresta, é muito legal você associar a exploração madeireira, a exploração de madeira na indústria, no contexto da indústria de papel e celulose. Certinho? Beleza? Onde tem essa floresta, geralmente tem essas atividades. Beleza? Vamos continuar aqui. Outro clima muito importante que você tem que lembrar é o clima do Sudeste Asiático. Sudeste Asiático, certo? Local que tem que países, professor? Tem uma parte da China, tem a Índia, tem o Vietnã, nossa, tem um monte, Malásia, vou colocar alguns aqui, Indonésia, Tailândia, certo? Bangladesh, tem um monte, certo? Aqui, professor, que tipo de clima tem? Opa, facinho, aqui tem um clima muito famoso. Aqui tem um clima chamado clima tropical de monções. Pronto. Olha só que facinho.
clima tropical de monções. Aí você vai dizer assim, por que é chamado de tropical esse clima, professor? Porque ele é sempre quente, não tem frio. Até tem, mas na teoria não tem, é o que importa pra gente, certo? Tem lá os ventos catabáticos que geram um frio, mas isso daí é mais aprofundado o estudo, né? Não é isso, não é essa a teoria. E os monções são aqueles ventos de estação que vão trazer ou não trazer chuva, né? E aí você vai ter o verão, né? Que está no hemisfério norte, é junho, julho, agosto, setembro, chuvoso, úmido, e o inverno, que é dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Porque está no hemisfério norte, é seco, certinho? Olha só que facinho, beleza? Professor, qual é a vegetação que tem junto com esse clima? A vegetação que tem com esse clima são as chamadas florestas tropicais, que também são chamadas de florestas latifoliadas, com grande biodiversidade, certinho? E são também chamadas de florestas úmidas, certinho? Beleza? Facinho, né, gente? Beleza, né? Professor, quais lugares a gente tem que lembrar mais? A gente tem que lembrar, por exemplo, do Oriente Médio, e também da Ásia Central. Ah, entendi. Por quê? Porque nessas regiões existem dois tipos de climas. Os climas desérticos e os climas semidesérticos. Ou seja, os climas mais secos, né? Desérticos. Geralmente, você não trata esses climas pela temperatura, porque oscila bastante. Você vai tratar, tem água e não tem, né? Chove pouco nesses lugares, certo? Então, nos climas desérticos, por exemplo, você vai encontrar uma vegetação chamada de vegetação desértica, certinho? Desértica. Ou seja, geralmente cactácea com pouca biodiversidade. E nos semidesérticos ou semiáridos, né, você vai encontrar uma vegetação um pouquinho melhor, chamado de estepes, certinho? Que é uma transição entre as pradarias e os desertos, ou uma transição entre as pradarias e as savanas, no caso da África, mas não é o que a gente está analisando agora, certo? E por último, para a gente lembrar sempre, você tem também o clima particularizado do Japão. O Japão é muito legal, porque o Japão é formado por ilhas. E aí, né, são algumas ilhas, certo? São 4 grandes ilhas, é um arquipélago. O que você vai fazer no Japão? Você vai dividir pela metade, certo? Você vai dizer que a metade norte é formado por clima temperado, muito frio durante o inverno, certo? Mesmo sendo oceânico, beleza? E na parte sul, você vai dizer que tem um clima mais ameno, que é um chamado clima subtropical, certinho? Enquanto que aqui em cima você vai ter uma vegetação de coníferas, né? Presença de coníferas, né? Que é essa vegetação que a gente vê na Rússia. E o subtropical você vai lembrar de florestas subtropicais ou de preferência temperadas, porque o clima subtropical na verdade é um clima temperado, certinho? Viu que facinho? Viu que tranquilo? Bacana, né? Então, é muito simples você estudar a localização e as paisagens relacionadas. A única que cai economia vinculada é aqui. Geralmente é aqui, certo? Cada lugarzinho aqui tem suas economias que nós vamos falando depois, certinho? Beleza? Tranquilo? Um abraço para vocês. Até mais. Tchau. Fui!